Eu não vim ensinar, eu vim compartilhar. Nós somos iguais aqui. E hoje nós vamos falar sobre um assunto tão lindo, tão precioso, que é acerca do medo. Quantos aqui tem medo? De onde vem o medo? Esse é o tema de hoje. De onde vem o medo? Onde nasce o medo? De onde surgiu o medo? Como é que ele começa? O que é que ele faz? O que é que ele gera? O que é que ele traz? Que consequências tem? Aonde eu posso chegar ou não, com ele ou sem ele? Então, eu queria dizer para você que o medo é gerado pelo desconhecimento. Toda vez que a gente desconhece alguma situação, algum lugar, alguma coisa, a gente tem medo. Os livros de história contam para a gente, os filmes contam para a gente, 1492, uma história do paraíso, conta para a gente. Um dia um homem estava sentado na beira do mar, chupando lá, descascando uma laranja, e olhou o navio indo lá embaixo, e o navio desapareceu lá. Naquela época, aí ele olhou para a laranja, viu que a laranja era redonda. Eles acreditavam que a terra era plana e que havia um final do mar, e se você chegasse até aquele final, havia um precipício com monstros. Essa era a teologia pregada naquela época, e todos acreditavam assim. Até que um homem, olhando para a laranja, olhando para o navio desaparecer pouco a pouco lá na linha do horizonte, ele começou a ver, e se isso não for assim? Por que não iam? Por medo. O medo impedia o progresso, o medo atrapalha, o medo traz consequências terríveis que você, hoje, nesses poucos minutos, você vai poder pensar na tua vida, o que está te atrapalhando. Toda vez que a gente encontra uma situação desconhecida, fora do normal, a tendência é essa, nós somos expostos ao medo, imediatamente, e isso acontece numa criança, quando nasce, por isso ela tem reações logo que nasce, numa criança quando vai crescendo, num adolescente, num jovem senhor, numa jovem senhora, num adulto, num ancião, e até na minha mãe, que já passou até essa etapa de anciã, porque uma pessoa que vai fazer 96 anos, já não tem classificação no dicionário para ela com tanta vida. Um aplauso para a senhora, mãe, a senhora é minha heroína. Mas ela também sente medo, porque todos nós sentimos medo em dado momento da nossa vida. E isso não é vergonha nenhuma, isso não é problema nenhum, isso não nos diminui, não nos faz menores que ninguém, apenas a gente tem que saber e aprender a lidar. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de voar. Eu não sei se alguém aqui tem medo de voar, eu não sei se alguém aqui já perdeu alguma coisa por medo de entrar num avião, né? Medo de voar de avião ou de outro equipamento semelhante. Você tem medo de voar porque você olhou em volta de você e percebeu que você não tem pena. Você não foi criado com asas, com plumagem aqui. Você é comparado com a águia. Mas isso é por comparação, por tipologia bíblica. Mas na verdade você foi criado para andar no chão. Então quando algum equipamento está suposto a tirar você do chão, a primeira coisa que todo mundo sente é medo de voar. Porque você tem medo de cair. Você se dá conta que a força da gravidade vai chegar uma hora que ela vai vencer e o avião tem que pousar, aquele equipamento tem que pousar, ou então vai cair no chão. E a gravidade você experimenta quando se olha no espelho, quando o tempo passa, você vê que caramba, a gravidade é forte pra caramba, porque já está tudo apontando para baixo, está tudo assim, o tempo vai passando e você, caramba, se não é assim, é por causa das coisas. Então quando você vai voar, você sabe que a gravidade vai te chamar para baixo em um dado momento. Você tem medo de falhar? Tem pessoas aqui que perderam negócios por medo de falhar, Sandra, sabe? Medo de não dar certo, medo de falhar quando você enfrenta essa situação, medo de andar numa rua desconhecida de noite, no escuro de madrugada, porque você vê muita televisão e a televisão só fala dos crimes e das coisas, até porque notícia ruim é que vende jornal, né? Você nunca vai ver um jornal vendendo que baixou o preço do arroz, que está tudo bacana, que antigamente você não comia como hoje e agora você está um pouco melhor. Não tem isso, mas você sabe que as coisas estão melhorando.
paulatinamente vão melhorando. Mas como notícia ruim é que vem de jornal e você vê muita televisão, então você sabe que naquela rua, no bairro que você passa, naquela hora, no escuro, tem traficante, tem o crack, tem o pessoal, tem os meninos, estão por aí querendo... Obrigado, meu amor. Estão por aí querendo as suas coisas e você tem medo daquela rua. Tem gente que anda no escuro numa rua, Pereira, e tem tanto medo disso que escuta passos atrás de si e anda assim, ó. Não sei se é o caso de alguém aqui hoje. Tem gente que escuta a voz, medo do escuro. Tem gente que não dorme sem uma luz apagada, sem uma luz acesa, né? Melhor dizendo. Tem que acender a luz. E quando não é aquela luz fortona, tem um LED. Agora tem o LED, né? Tem um LEDzinho. Quando não é o LED, é o celular. Mas tem que ter uma luz. Tem gente, olha o que o medo faz. Que ele vai se deitar na cama, ele vai lá, deita, está deitado na cama, deitou. Está lá deitado. Aí ele fala assim, e se tiver alguém debaixo da cama? Aí ele levanta para olhar debaixo da cama. E se tiver alguém, vai fazer o quê? Nada, já está ali. Não é assim, abençoado? Eu me lembro uma vez, uma história rápida aqui. Eu morava num lugar, tinha uma laje, estava vendo uns assaltos em umas lojas lá em volta e tal. Meu pai tinha um revólver 32, eu sabia onde estava o revólver do meu pai. Aí um dia escutaram barulho na laje de madrugada, aí o meu tio que morava no apartamento de frente bateu lá. Meu tio, eu era pequenininho, o meu tio já era... Aí, eu acho que tem alguém na laje. Aí eu acordei e falei, mãe, ó, meu tio tá falando que tem alguém na laje aí, eu vou lá pegar o revólver. Fui e peguei o revólver. Subi a escada e o meu tio, aqui assim, olhou. Aí, antes de chegar lá em cima, ele, quem tá aí? É ladrão que tá aí? Juro que é verdade que eu tô falando. Aí... Quando vieram as pessoas que se apresentaram, na verdade tinham mandado um recado para a gente, que precisava estar ali, porque o gerente estava vigiando quem é que estava tentando arrombar a porta da mercearia em frente. Só que quem tinha que dar o recado para a nossa família esqueceu. E eles subiram lá para ficar vigiando. Aí quando isso tudo se acertou, aí veio meu tio, menino, me dá esse revólver aqui, que isso não é coisa de criança, você é muito criança. Mas ele foi lá em casa chamar, ele se escondeu, tá? Por causa do... Isso é vergonha? Não, isso é normal, porque todo mundo tem medo. Medo é um negócio tremendo. Medo de se casar. Medo de se casar, sabe como? Medo por causa de poder falhar com aquela pessoa. Isso é sério. Aí, muita gente tem medo de casar, ou vice-versa, porque já viu uma situação. Eu estou com medo. Por quê? Porque isso aconteceu com um amigo meu, com uma amiga minha, e eu não quero passar por isso. Aí fica, né? Tem medo de abrir um negócio e não der certo, a falência, medo de contrair uma enfermidade. Não bebe água da torneira, porque a água da torneira, essa água da torneira aí vai te dar um negócio no estômago e no intestino. Ser filtrada e tal. Medo de ser mãe, medo de ser pai, porque isso é demandante, você sabe que isso exige de você, né? Medo de passar mal por comer algo não muito conveniente. Sabe aquele ovo do botequim, cor de rosa, lilás? Aí você passa, olha para aquele ovo, ele está te olhando, aquela sardinha lá do botequim, que de tão seca que está ali, ela já está até assim, igual uma sola de sapato velho, ali na vitrine, aí a pessoa para ali, medo, não, vou comer isso aí, eu vou ter uma dor de barriga, medo de se relacionar com uma nova amizade, porque ser traído por um amigo é muito chato, né? Aí você já foi, tua amiga te traiu, aí você já fica com o pé atrás. Medo da morte, mesmo sabendo que ela é inevitável. Um dia a tua senha vai tocar lá. Pedro Kelly, chegou a tua hora. Não tem como correr, mas medo da morte. Bom, a minha hora falta bastante, voltas em torno do sol, você sabe disso. Então tem pessoas que têm medo só por estar vivo. Está vivo, respirando, tem medo. Cuidado, olha o vento, muito sol, olha a chuva, olha, caramba, nós estamos num planeta, um dos menores de todo o universo conhecido até agora, um dos menores. Esse país, essa América, está em cima de uma placa tectônica que se movimenta, é móvel. Debaixo dessa placa tem lava pegando fogo.
de tão quente que derrete ferro. Junto com isso tem um núcleo de ferro nesse planeta lá. Esse planeta está rodando em volta de si mesmo a não sei quantos 1000 quilômetros por hora. Fora isso, ele ainda dá uma volta em torno do Sol a não sei quantos 1000 quilômetros, também assim. Deus está no controle da sua criação. Perca o medo. Medo não vai te levar a lugar nenhum. E me fez lembrar a canção. Que canção tão linda que foi apresentada aqui agora, hoje. Olhando esse universo tão vasto, tão grande, tão lindo, tão profundo, o que é o homem, um simples mortal, para que tu te lembre dele? Diz lá atrás. Quem sou eu, Senhor, para diante de um sol, uma estrela dessa, que nem de primeira grandeza é de quinta, e os outros são tão maiores, e o Senhor cuida disso. Se a gente chegasse a alguns centímetros mais perto do Sol, torraríamos, e se nos afastássemos alguns centímetros do Sol, como planeta, congelaríamos, de qualquer maneira morreríamos. E nós estamos no momento certo, na linha certa, para que o Sol não te esquente demais e para que o frio não te pegue demais. Quem é que pode estar controlando uma coisa dessa? O mesmo Senhor que disse para você: não temas, eu estou contigo. E você, diante de uma situação dessas aqui, eu não falei nada demais, eu falei coisas da nossa vida. Então, como você viu, são inúmeras as situações que podem produzir o medo na vida de uma pessoa. Ou seja, o medo pode se manifestar a qualquer momento em quase todas as situações da tua vida. E como eu já disse, repito, te paralisa, te impede de progredir, te impede de desfrutar por medo, né? O Gerson, por exemplo, canhotinha de ouro para os mais velhos, ele não viaja de avião. Se tiver que viajar de avião, ele não vai. Por quê? Tem medo, né? Te impede de ganhar alguma coisa, de desfrutar. E o medo de você semear teu dízimo e tua oferta te impede de prosperar, porque isso também é medo, porque o pastor lá traiu, porque o outro desviou, porque o outro não sei o quê, porque eu fui maltratado, porque tomaram tudo que era meu, me prometendo alguma coisa e eu nunca recebi de volta. Então isso te deu medo e você, né, tirou todo mundo por um só, ou por alguns, e aí está impedido de prosperar por causa disso. E de onde vem o medo? De onde nasce o medo? Aonde ele aparece? Primeiro, ele é trazido pela insegurança, gerada pelo desconhecido. Se você entrar numa sala, num quarto de luz apagada, onde você nunca tenha entrado, você vai ter medo de tropeçar, de dar cabeçada, de se machucar, de cair, de escorregar. Mas uma vez que alguém vai lá e acende a luz e você mapeia com esse GPS que você tem na tua mente natural, pode apagar a luz, porque você já sabe por onde vai trilhar, porque já não é mais desconhecido para você. Então, você já não tem mais medo de andar naquela região ali, né? E quando você desconhece, você admite que não tem o controle. Eu vou entrar num lugar, não conheço esse lugar. E agora? Aí você admite que o controle não está na tua mão. Você sente medo. Total. E isso é normal. É uma coisa que acontece com qualquer um. Aí, abençoados, é que começa, propriamente dito, essa ministração. Quando você dá lugar ao medo, porque sentir medo você vai. Dá lugar a ele ou não, isso é outra coisa. E é aí que a gente está. Essa palavra em que a gente tem é para que a gente reine em vida. E às vezes o medo impede você reinar em vida. E eu confesso que eu vou ver, e já estou vendo, meus irmãos reinarem em vida. Porque você está aqui para receber essa informação, para te possibilitar reinar em vida. Porque, afinal de contas, nós somos a menina dos olhos de Deus. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Sim ou não? E Ele preparou boas obras de antemão para que andemos nelas. Não adianta você decorar 4, 5 versículos e a tua vida ser um desastre, porque aí o que você fala não condiz com aquilo que você testemunha. Não condiz. Então tem alguma coisa aí que precisa ser tratada. Não é errado ou certo.
Não estou acusando ninguém, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que eu sou um pregador, um ministro, um pastor, um palestrante, sei lá como você queira me chamar, de uma palavra para hoje, porque a tua vida é aqui e agora. Quando você sair dessa carne, nem evangelho você precisa, porque o evangelho é para enquanto estamos vivos aqui. Nosso apóstolo José Luiz dizia isso: o evangelho da graça é a ciência de Deus para tratar com o ser humano, não espírito. Por quê? Porque em espírito você está perfeito, completo, abençoado. Você não tem medo no espírito, o medo está na carne. Então tem que tratar isso, porque isso impede você, né? Aí quando você nota que perdeu o controle, você abre a porta. Imagine agora você, a tua vida, como uma residência. Bem? Você, quando deixa o medo se estabelecer, você abre a porta da tua residência para que o medo entre totalmente na tua vida, na tua mente, na tua casa. Mas, uma observação aqui pequena, existe o lado, aquilo que eu chamo de o lado bom do medo. Tem um lado bom. Por exemplo, são situações na nossa vida que se repetem periodicamente, mas mesmo assim produzem certo medo na gente, né? E por você ter a mínima possibilidade de controlar esse medo, você termina por vencer. E então você controla esse tipo de medo. Vou te dar um exemplo. Suar nas mãos, meu caso, Pedro Kelly, antes de subir aqui. Isso acontece comigo, isso é medo. Por quê? Porque eu tenho medo de falhar e não transmitir para a igreja, para quem está nos assistindo pela internet, fielmente aquilo que o Senhor me revelou, para que a igreja dele escutasse. Esse medo de falhar, quando os abençoados vão me chamar, que está chegando aquele momento, as minhas mãos começam a suar mais, porque elas já estão suando desde quando eu saio de casa, porque hoje tem esse tema, e olho e anoto. Por isso que eu anoto, isso tudo está na minha mente, mas eu prefiro anotar, porque foi assim que o Senhor foi me dando paulatinamente a sua palavra. Então eu tenho medo de não cumprir bem o meu papel nesse contexto, mas eu disse, esse é o lado bom do medo. Por que isso é bom? Porque isso me força a me preparar melhor. Verdade? Porque eu sei que estarei diante dos deuses. Não estou diante de qualquer um, nem de qualquer uma. Você é um Deus nessa terra. E isso não tem gênero. Você é um Deus, né? Porque o Espírito, essa coisa de gênero é ou PT ou PSL. E eu não quero entrar nesse negócio. Espírito não tem partido político. Então, você é um Deus, porque você é um Espírito. E eu sei que estarei diante de você de poucos minutos, e eu tenho algo para te falar que eu sei que vai mudar a tua vida, vai te fazer bem, vai te dar argumento para você viver melhor a tua vida, né? Então me força esse medo, me força a me preparar. Segundo exemplo, o medo que eu sinto, Pedro Kelly, na hora, por exemplo, você sabe que eu gosto de voo livre, né? Então quando eu estou na rampa do parapente do voo livre, é alto, às vezes é 250 metros, às vezes é 800 metros, às vezes é 1.000 metros, 1.200 metros. O medo ali de você sair daquela rampa ali, mas isso é bom. Por quê? Porque me força a repetir e repassar as instruções que meu instrutor Flávio Dias me ensinou. Como é que eu tenho que prender aqui, cá, não sei o que, tal, e tudo mais, aqui e tal. Então existe um medo bom, e esse medo todo mundo tem. O que você precisa é saber identificá-lo e dar atenção a ele e começar a tratar com ele com sabedoria, porque afinal 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos a mente de... Acostumemo-nos a pensar como Cristo pensa. Sim? Existe o medo perigoso, que é o que eu quero me deter aqui hoje, que só é vencido pela fé que você tem no piloto do avião da tua vida. Lembra daquele tempo? Calma, o piloto não sumiu? Pois é. Existe um medo que só é vencido pela fé. Esse tipo de medo é perigoso porque ele pode produzir em você todo tipo de males. As pessoas estão doentes,
E muito dessas doenças aí fora são causadas pelo medo. Você pode ver, a sorveteria que abriu lá perto da tua casa fechou. Abriu, 2 meses depois, fechou. Não é? O outro comércio abriu, fechou. Mas tem um comércio que abriu um aqui, do lado tem um, ali tem outro, lá tem outro, do outro lado da rua tem outro, e ali tem outro, e ali tem outro. Tem mais do que igreja evangélica, que é a farmácia. A farmácia não fecha. Por quê? Porque o povo está doente. E a maioria das pessoas frequenta algum lugar. Então nós temos que trazer essa palavra para o nosso dia a dia, para que ela realmente possa nos ajudar aqui, em verdade, agora, nesse momento, né? Então, quando nós perdemos esse controle total, o medo vem, como eu já disse, e se instala. E enquanto, agora note esse detalhe, enquanto nós temos algum tipo de controle, isso é para os controladores. Tem alguém controlador aqui? Mulher, né? Dizem que mulher que é controladora, né? Não estou falando mal, estou falando a verdade, é ou não é? Diz que mulher que gosta de controlar a coisa. É verdade ou não é, homens? O que os homens acham? A mulher gosta de controlar? Né? Tem mulher assim, né? O André falou até baixinho, porque a Sandrinha olhou para ele assim, já com a cara, já querendo controlar o que ele vai dizer. Então, abençoado. O detalhe é que quando a gente tem algum tipo de controle da situação, a fé não está presente. Já tinha pensado nisso? Se você está diante de uma situação em que você ainda tem controle dela, a fé está longe daí. Por quê? Porque você pode tratar com a situação sozinho. Para que fé? Caramba, eu pensei que era só o medo. Não, vamos falar disso aqui. Parece uma coisa estranha, por isso que eu disse, ninguém explica Deus. Cantamos esse louvor, parece que Fábio e eu somos vizinhos de porta. Aí, não sei quem inspirou ele a cantar esse louvor pessoalmente. Agora, eu sei que quem inspirou ele a cantar esse louvor foi o Espírito da graça de Deus, sim. Porque ninguém explica Deus, parece uma coisa estranha, mas para a fé se fazer presente, você tem que perder o controle total da situação. Amém? Não reclame se a situação saiu das tuas mãos, porque agora é a hora da fé. Até agora foi você. Deu certo? Não, peraí. Não deu não, deu ruim, como, né? Um dicionário popular hoje, né? Deu ruim, na gíria aí diz, parece estranho, né? Então às vezes acontece com todos nós em algum momento, abençoado. É normal perder o controle. Isso aí acontece, né? Aí, olha uma situação, quando você perde, eu não sei se já aconteceu aqui contigo, quando você perde o controle total da saúde. Você já perdeu o controle da saúde, do teu corpo? Puxa, eu me cuidei tanto. Tal. Aí o médico vem dar um diagnóstico de câncer. Você está com câncer. Estou com câncer? Você está com câncer. Aí você começa a ver aquela enfermidade começa a avançar no teu corpo. Todo mundo diz que, câncer é mortal. Tem jeito não. Aí o que acontece contigo? Medo. Você gela. Segundo, finanças. Você já perdeu o controle das finanças alguma vez na tua vida? Você tinha a tua vida toda baseada nos teus rendimentos, de repente você perdeu o emprego, seja pela situação do país, seja por uma bobagem da empresa, seja por uma bobagem tua, como foi o meu caso no Banerj, depois de 13 anos de banco, né? Na vida anterior que eu tinha, para poder chegar a esses lugares e poder me relacionar com um viciado, com um drogado, com uma prostituta, com um tal, e ter por eles o mesmo amor que eu tenho por você, eu tinha que conhecer alguma coisa, né? Para eu poder saber que aquela pessoa está naquilo lá, mas é um abençoado, é um escolhido, um predestinado de Deus, que por enquanto está numa vidinha meio assim. Você recebe essa palavra? Aí você perdeu o controle sobre as finanças. Aí você, e agora? Meus filhos, a
comida, a roupa, a conta de luz, o aluguel, a passagem, como é que vai ser? E você vai lá na matemática e tal, e os números, a matemática dos números mostra que a falência está quase batendo na tua porta, e você perdeu o controle, você não tem nada para fazer, e agora eu não posso fazer nada, eu já estou fazendo tudo que eu posso, agora eu não sei. Outra, sobre uma relação, um dia você acorda de manhã e descobre que aquele sentimento não existe mais, te traíram, ou você traiu, acabou aquele sentimento, perdeu o controle, não é mais o que era, acabou, fim, evaporou, esfumaçou, né? Aí quando isso acontece e você não tem esse conhecimento ativado, imagine então agora a tua vida como uma casa, uma sala, tal. O medo se instala e você abre as portas para ele entrar totalmente. O medo entra totalmente. E a notícia que eu tenho para você é que o medo, eu não sei se você tem família grande. Quantos aqui tem família grande, já sabe? Tem família grande. Tem gente que tem família grande pra caramba. Você vai fazer um churrasco na tua casa? Eu vou convidar meus familiares. É aniversário, convido os familiares. Vai o cachorro, o papagaio, periquito, o neném que está mamando, o outro, que nem o namorado, não sei quem, namorado, não sei o que lá. Aí chega aquele montão de gente. Por quê? Porque aquela pessoa que você convidou não vai sozinha. Assim é o medo. Quando ele chega na tua vida, ele não vem sozinho. Não se engane com isso. Ele tem uma grande família, o medo tem uma família grande, ele sempre anda acompanhado. O medo traz companhia. Quando ele chega e se instala, se você abrir a porta, entendeu? Ele vai entrar com aquela família dele. A primeira companhia do medo é a sua prima chamada angústia. É a prima do medo? É, porque sem medo ela não vem. Mas onde o medo está, ela sabe, vai ter pagode, eu vou lá. A angústia, sabe a angústia? Sabe o que é a angústia? Você olha para uma situação, se vê impotente, e aquilo não sai da sua cabeça. Você está almoçando, está pensando naquilo, você está dirigindo, está pensando naquilo, você está sentado vendo um filme, no cinema, de repente, você se desliga do filme e pensa naquilo, e aquilo vai te martelando, 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 enquanto você é jovem, teu corpo não sente muito, mas eu costumo dizer para meus filhos que o nosso corpo é igual a um cartão de crédito. Você já comprou um cartão de crédito? Vai chegar a fatura. O teu corpo também vai te mandar a fatura. Quando chegar com uns 40 e pouco, 50, 60, aí começa a fatura do pagamento das coisas que você sofreu no teu corpo. A angústia mata. Ela faz coisas ruins com você, né? Aí chega outra prima, que é filha da outra tia, né? Lá do medo, o estresse. Chega o primo, né? Nesse caso. Ele chega também, aí a pessoa fica estressada. Não fala comigo não que estou estressado. Por quê? Porque eu estou com muito problema, estou com dívida. Estou com dívida. Está com dívida? Estou, perdi o controle, não sei o que eu vou fazer, estou com um problema danado e tal. Aí vem um sobrinho do medo chamado insônia. Aí você já não dorme. Você abriu a porta para o medo, ele vem com a família. Você não dorme. Os homens mais velhos, um pouquinho, a próstata é um negócio legal, né? Porque ela vai aumentando, na maioria de nós, né? Ela vai aumentando, e como a uretra passa dentro da próstata, ela aperta o canal da uretra, aí você não consegue urinar mais, como um pequenininho assim, vai ali no banheiro, dá até inveja dele, vai, tchau, puxa, que bacana. Você quando vai urinar, é assim, aquele negocinho assim, tímido. E os homens mais novos que estão aqui, não ficam me olhando com essa cara de bobo, porque você vai para lá, se você chegar lá. Aí você acorda de noite, pá. Aí o que vem? A angústia está em casa, porque o medo está aí. Aí o estresse também, e ele trouxe junto a insônia. Você levantou para urinar, e aí, abençoado e abençoado, o que vai acontecer contigo? Perde o sono. Não dormindo, tem outras consequências no teu corpo, porque tem uma senhora que mora contigo e ela é bem comportada. Chama-se pressão arterial, mas ela mora nessa casa aí. Mas quando chega esse povo todo bagunçando, ela sai do quarto dela, que estava lá no 12/8, e começa a reclamar. Aí vai lá para os 17, não sei quanto. Você não dorme, angustiado, assustado, assustada, com medo, estressado. A pressão sai fora e fala: ei, que bagunça é essa aí? E começa e a dor na cabeça e tal, né? E a ansiedade também se manifesta. Tudo isso aí é familiar do medo, né? A depressão. Por
porque são familiares. Aí, o que a ansiedade e a depressão fazem? Como são da família? Elas vêm, mas vêm de Uber, porque é mais gente ainda. Espera aí, Pedro, que não acabou. Não, essa família é muito grande. A família do medo. Elas vêm de Uber, chega de táxi, não vem sozinha, vem dividindo a conta do Uber. Com quem? Com uma colega chamada apetite desenfreado. Aí a pessoa está estressada, com ansiedade, ó. Ela come, ela não está com fome, ela está ansiosa. Porque ela está com uma situação delicada e não consegue resolver. Perdeu o controle, saiu de suas mãos, né? E ela está assim, e ela começa... E também, às vezes, em vez de vir no Uber o apetite desenfreado, vem a inapetência. Não estou com fome, não. Por quê? Estou me sentindo deprimido não tem fome, eu estou assim, estou tal. Essas são só algumas consequências do medo, porque eu sei que você, quem sabe, esteja pensando em outras que eu não falei aqui. A família do medo é grande. E aí, quando elas se instalam, eu não sei se tem alguém aqui passando por isso, deve ter, porque senão Deus não me daria este tema para falar com você. Ok? Quando isso se instala, esse pessoal aí começa a tocar o pandeiro, o cavaquinho, fazer aquela bagunça, aquele barulho, aquela confusão na tua vida, você chega a uma conclusão. Só tem uma conclusão que você pode chegar nesse momento. Sabe qual é? Cansei. Já não posso mais fazer nada. E por incrível que pareça, olha como é que Deus é. Essa é a melhor conclusão que você poderia ter chegado nesses momentos. Aliás, já deveria ter chegado antes de deixar o medo entrar. Por quê? Porque é aí. É só aí, nesse momento, quando você chega a essa conclusão, que entra em cena uma personagem que sempre morou contigo, mas, quem sabe, você tenha dedicado muito pouca atenção a ela, chamada fé. Em todos esses momentos aqui, onde é que está a fé? Você esquece dela. Mas ela mora nessa casa aí que você deixou o medo entrar. Ela mora aí, lá naquele quartinho escondido. Mas, tanto compromisso, né, que a gente tem, né? Não tem tempo para falar com Deus. Aqui, ó. Aqui, rapidinho. Efésios 4:6, né? Filipenses, melhor dizendo, 4:6. Olha o que diz aqui, ó. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. Ponto. E a paz de Deus, que, nessa versão diz, que ninguém consegue entender. Então não me venha perguntar, porque se ninguém consegue entender, eu também não sei explicar que paz é essa e como é. Mas aqui diz, a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês. Mas como a gente não tem muito tempo, tem tanto futebol para ver, tem tanto programa político para ver, tem tanta situação para a gente resolver, tanto compromisso familiar para resolver, tanta coisa que a gente tem que atender, que cumprir, que não sei o quê, que o medo a gente abre a porta. E quando ele entra, e nesse momento se instala, e você chega à conclusão que você já não pode fazer mais nada, é aí que aquela vozinha lá naquele quartinho dos fundos fala aqui, baixinho assim contigo, ó. Ei, eu moro aqui também. Ué, eu tinha esquecido de você. A fé sempre esteve contigo, abençoado. Abençoado. Diga bem alto. Eu tenho o dom da fé. No velho pacto não havia a fé completa, inteira, como há no novo pacto. Por isso, Jesus falava pouca, muita fé. Agora diz a palavra que ele derramou sobre ti todo o seu espírito. E Gálatas 5:22 em diante diz que dos frutos do espírito que já está em você
é a fé. Temperança, paz, amor, fé, mansidão. Você tem o dom da fé. Quantos recebem essa palavra aí? Essa fé mora em você. Mas você deixou o medo entrar. Aí você lembra do médico, você lembra do contador que falou que o dinheiro vai acabar, você lembra do patrão, você lembra daquilo que você sabe fazer, você lembra de tudo, menos da fé. Quase nunca você conta com ela. Quase nunca, né? Agora tem uma boa notícia aqui. Também tem boa notícia aqui. A boa notícia é que assim como o medo não vem sozinho, a fé também não vem sozinha. Quando você se lembra dela e começa a falar com ela, ela traz junto com ela suas parceiras. Sabe qual é a parceira? Uma que é linda. E tem gente até que batiza suas filhas com esse nome. Sabe como é que se chama? Esperança. Tá ruim, né, abençoado? Tá difícil, né? Tá doendo? Sim? A coisa tá pesada, cara. Mas quando você fala com a fé, ela fala uma coisa para você assim: ei, ó, sabe quem está aqui também? A minha amiga Esperança. Esperança. E a Esperança trouxe um convidado. Quem é convidado da Esperança? A convicção. Isso está aí? Tá. Rapaz, eu tinha me esquecido. Claro, porque aqui em Hebreus capítulo 11, olha o que diz aqui em Hebreus 11, verso 1. A fé, olha aqui, é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Aí, se você quiser deixar um pouquinho a televisão, Netflix para lá e continuar lendo Hebreus 11, você vai ver que aqui fala de pessoas, pela fé. Davi, um homem adúltero, que matou o amigo para ficar com a mulher dele. Não é só na nossa rua que tem gente que dá em cima da mulher dos outros, não. O Davi fez isso. Mas aqui fala, pela fé, Davi lutou e venceu. Pela fé, Abraão, que era um velhinho, que tinha o corpo amortecido. A Bíblia tem uma linguagem diferente. Para não falar pênis, fala que ele tinha o corpo amortecido. Por quê? Ele não estava morto, Abraão estava vivo, mas certa parte do corpo dele estava amortecido. O cara tinha 90 anos. Pela fé, ele foi pai de grande nação. Pela fé, a prostituta, sabe o que é uma prostituta? Ela recebia homens em casa, ela morava em cima da muralha de Jericó. Raabe, a prostituta. Quando os espias foram lá para ver aquela parada lá, como é que ia ser aquela guerra, aquela mulher prostituta recebeu os 2 espias e creu mais do que muitos do povo de Israel que estavam lá fora com Josué, porque ela disse assim: meu Senhor, eu sei quem é o teu Deus e o que o teu povo vai fazer com essa cidade. Como é que uma mulher prostituta que está transando de noite vai ser? Porque aqui, figura na galeria de Hebreus capítulo 11, para que você veja, eu estou te falando bem assim, para que você veja que são pessoas iguais a nós. É possível para você também, minha irmã abençoada, porque se você vê a genealogia de Jesus de Nazaré, ele vem da descendência de Raabe. Sabia disso? Raabe, mas ela não era prostituta? Depois você lê lá isso aí. Eu não vou ficar lendo Bíblia para você, porque eu não sou leitor de Bíblia. Não tem nem versículo ali hoje. Isso tem que estar na tua mente, no teu coração. E está no teu coração, porque a fé mora aí. Isso tudo vem junto com a fé. Mas você tem que usar isso. É igual um carro. Se você deixa ele desligado no canto, o óleo vai engrossar, vai queimar a parte elétrica, não vai funcionar. Quando você for ligar, ele vai dar uma rateada. Assim é o exercício da fé. Exercite a fé, que você vai ver que dia após dia o Senhor vai honrar aquilo que Ele disse para você na tua vida. O Senhor é fiel. Mas aí nesse momento, estamos terminando, você se recorda, Jesus declarou guerra contra o medo. Declarou. Olha,
Vou te dar um dado para os que anotam. 120 citações de Jesus falando sobre o medo. E 80 dessas 120 tem a ver com essa expressão, ó, não temas, não te inquietes, não tenha temor, não tenha medo. 80, de Gênesis a Apocalipse, fui pesquisar, a palavra não tema, sabe quantas vezes aparece na Bíblia? 365. Isso tem que ter uma explicação. E a explicação que eu encontro, a mais natural que eu encontro, é que há um não tema para cada dia da semana da tua vida. Talvez alguém aqui esteja passando alguma dificuldade, e aí aplica esse não tema, não tenha medo, do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro. Não tema, não tema, faça tuas petições e necessidades conhecidas de Deus, e a paz do Senhor, a paz de Deus encherá todo o teu coração, e essa paz, ela excede todo o entendimento. Não tema, vocês valem mais do que os passarinhos. Uma vez ele falou, não temam pelo que é a vez de vestir ou de comer. Vocês valem mais do que um lírio, uma planta. Tenham bom ânimo, a tempestade não vai virar o barco. Sou eu que estou aqui andando em cima da água e vou entrar nesse barco aí, porque afinal de contas, vocês estavam na praia, quem chamou vocês para navegar fui eu. A gente colocou nessa terra foi Deus. Isaías 46 diz que nós viemos aqui através do ventre de uma mulher, trazidos por Deus. Temos um anjo ao nosso lado. Ninguém poderá nos arrebatar das mãos do Senhor. Na tua vida está tudo certo. Até esse medinho que você sente é bom para você ouvir uma palavra como essa e mandar ele embora, expulsar esse demônio aí do medo. Tenha um bom ânimo, né? Não temam aqueles que podem matar o corpo. Não temam. Não congrego porque lá é perigoso. Não temam. Não se turbe vosso coração, não tenham medo. Ouvireis de guerra, rumores de guerra, mas vocês não temam. Não temam. Uma vez para os leprosos ele falou assim, não temam, não tenham medo. Eu estou no barco, eu estou no avião, o piloto sou eu estou dirigindo aqui, né? Fui eu que convidei a navegar, eu não vou sair desse barco sem você. Deus mora contigo, você em espírito e o Senhor são a mesma pessoa. 1 Coríntios 6,17 diz que aquele que se une ao Senhor, um só espírito é com ele. E você jamais vai ser desligado de Deus se fumar um cigarro. Você vai ser desligado do pulmão. Aí você resolve. Mas de Deus, espírito não tem pulmão. Só na religião, né? Na religião o inferno queima espírito. Ô Senhor, não te deixarei, não te abandonarei, diz o nosso Pai. Eu estou contigo. Eu te amo. Ainda que uma mãe pudesse se esquecer do seu filho, que mama no peito, eu, porém, jamais me esquecerei de ti. Por quê? Porque ele mora aí. Ele se fez um contigo. Você não pode perder a salvação. Por isso que nós pregamos aqui, uma vez salvo, porque quem está em você é Cristo. E se você pudesse se perder, Cristo se perderia. Se você pudesse ir para o inferno, Cristo seria jogado no inferno. Porque aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Quantos estão entendendo? Eu te declaro abençoado com todas as bênçãos. Eu declaro que você vai viver a melhor semana da tua vida. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.